Então, crianças, vamos corrigir aqueles exercícios, né, do livro de vocês. Quem não tiver o livro, é só pausar o vídeo, tá? Tenta fazer no caderno, numa folha. Então, vamos lá, ó. Questão número 1, lá da 314, né? Ele diz assim: você acorda, acende a luz, toma um banho quente e prepara o almoço. Para cozinharmos, por exemplo, o arroz, é comum diluirmos uma pitada de sal de cozinha num volume de 1 litro de água, que é a solução de sal. Vai ao banheiro, escova os dentes e está pronto para o trabalho. Se parar para pensar, vai ver que para realizar todas essas atividades foi preciso usar água. Então, aqui ele fala da água. Logo, a água, solvente universal, é fundamental para nossas vidas. Só abrindo um parênteses aqui, tá? Eu falei com vocês que a água, ela não é solvente universal. Se a gente colocar isopor na água, ele não vai dissolver o isopor. O isopor, por exemplo, se dissolve na acetona pura, tá? Aquela que a gente compra na farmácia não vem pura, ali é uma solução de acetona. Mas se a gente colocar o isopor na acetona, ela dissolve. Então, a água é um solvente popular, é o mais barato que a gente encontra e dissolve realmente a maioria das substâncias. Mas não é universal, então aqui tem um erro na questão. Com base no conceito, nos critérios de classificação de uma solução, estado físico das soluções, estado físico do soluto, do solvente e a natureza do soluto, pode-se afirmar que a solução salina é. A solução salina, ela foi preparada com sal, em água, né? O sal é o nosso soluto. A água é o nosso solvente. Quando ele fala a classificação da solução, o estado físico da solução, eu vou pegar o sal, que é sólido, e vou misturar na água, vou dissolver na água. A mistura final, homogênea, ela vai estar no estado físico líquido. Você pega o sal, coloca na água, dissolve, a solução vai estar líquida. Então aqui, ó, a solução ela não vai ser sólida. Um exemplo de solução sólida seriam lá as ligas metálicas que a gente viu, tá? Então a solução ela vai estar líquida, a mistura homogênea vai ser líquida. Depois, o estado físico do soluto. O soluto é o nosso sal. Qual é o estado físico dele? Sozinho, puro, sólido. Então aqui, ó, ele fala que é líquido. Não, ele é sólido. E do solvente? O solvente é a nossa água. Qual é o estado físico dela? Líquido, né? Então aqui, ó, sólido, líquido. E a natureza do soluto. A natureza do soluto, ele quer que se diga se é molecular ou se ela é iônica. Ela vai ser molecular se fizer ligação covalente. Só que o sal de cozinha, vamos lembrar lá do primeiro ano, ó, NaCl. NaCl. O Na é o nosso metal e o Cl é o nosso ametal. Metal com ametal, a ligação é do tipo iônica. Então, ligação iônica vai formar um composto iônico. Um composto molecular é com ligação covalente, ametal com ametal. Então, aqui, ó, a gente vai ficar com a letra E, tá? Questão 2 da 314. Determinadas substâncias são capazes de formar misturas homogêneas com outras substâncias. A substância que está em maior quantidade é denominada solvente, e a que se encontra em menor quantidade é denominada soluto. O cloreto de sódio, que é o NaCl, que é o sal de cozinha, é o mesmo da questão anterior, forma solução homogênea com a água, em que é possível solubilizar a 20 graus Celsius 36 gramas de NaCl em 100 de água. Aqui ele está me dando a solubilidade a 20 graus, tá? Detalhe, 20 graus Celsius é somente a temperatura. A gente não usa a temperatura para fazer conta nenhuma, só para consultar a solubilidade. De posse dessa informação, uma solução em que 445 gramas de NaCl são dissolvidos em 1,5 litro de água a 20 graus sem corpo de fundo é. Vamos com calma. Primeiro, toda vez que vocês começarem esse tipo de questão que tem conta, a gente primeiro tem que anotar o que a gente sabe. A 20 graus Celsius, eu sei que
36 gramas do NaCl se dissolve por completo em 100 ml de água. Se essa água aqui, esse 100 ml de água, tiver a 20 graus, ele consegue dissolver ao todo 36 gramas desse soluto, que é o NaCl. Aí ele disse que pegou 445 gramas e colocou em 1,5 litro. Ele quer que eu classifique esse tipo de solução. Eu não sei se é saturada, se é insaturada, se vai ser supersaturada, se vai ter corpo de fundo. Eu tenho que calcular. O que eu sei pelo coeficiente? Que 36 se dissolve em 100. Então, em 1,5 litro, eu vou descobrir X. Quantos gramas de soluto se dissolve em 1,5 litro? Só que aqui, ml de água, eu não posso escrever embaixo 1,5 litro de água. Eu preciso usar a mesma unidade. Então, aqui eu vou converter litro para ml. 1,5 litro para ml vai me dar 1.500 ml. Então, agora eu vou descobrir quanto de sal que vai se dissolver ao máximo aqui. Fazendo a regra de 3, ó, é 36 vezes 1.500 dividido por 100. Aí eu vou cortar esses dois zeros. Vai ficar 36 por 15. 36 por 15 vai me dar 540. 540 o quê? Qual é a unidade aqui? Aqui não é grama, nessa coluna? Então aqui vai ser grama de NaCl. O que eu descobri? Eu descobri que 1,5 litro de água a 20 graus Celsius, que é o que está aqui ó, na questão, a 20 graus Celsius, dissolve no máximo 540. Qualquer a mais que eu colocar, ele não vai dissolver. Só que aqui ele disse para mim que não vai formar corpo de fundo. Então quer dizer que esse a mais que eu coloquei, ele vai se apresentar dissolvido. Quando eu tenho o excesso dissolvido, eu tenho uma solução supersaturada, que é muito instável, né? Qualquer distúrbio que causar ali no sistema, esse corpo de fundo, que no caso aqui, ó, 545 menos 540, que são 5 gramas, ele vai se reprecipitar no fundo da solução, tá? Na questão 3, sucos são misturas de substâncias específicas a cada fruta, como é o caso da laranja, em que a mistura de vitamina C, ácido fólico, flavonoides. Quando uma mistura é homogênea, tem-se uma solução. Desta forma, assinale a alternativa verdadeira. Ele que é a certa, né? Então, vamos lá, letra A. Quanto menor a quantidade de soluto presente num determinado volume de solução, mais concentrada essa solução é. Exatamente o contrário. Quanto mais soluto você coloca, mais concentrado vai estar. Quanto mais Nescau você coloca lá no chocolate, né, quando você vai fazer um chocolatado, mais concentrado vai estar, mais chocolate eu vou ter presente. Então aqui está o contrário, né? Quanto menor soluto, quanto mais soluto, mais concentrado. A está errada. B. Partes por milhão em massa, ppm. ppm é partes por milhão. Eu posso ter parte por milhão em massa ou parte por milhão em volume. É uma forma de representar a concentração de soluções saturadas de sólidos em líquidos. Exatamente o contrário, tá? Parte por milhão em massa, não. Parte por milhão em volume. Parte por milhão em volume é uma forma de expressar solução saturada de sólido em líquidos. Não é em massa, é em volume. C. Soluções saturadas são estáveis e apresentam quantidade máxima de solvente possível para dissolver uma determinada quantidade de soluto. Não é a quantidade máxima de solvente possível, porque aí você vai ter uma solução insaturada. Você tem o soluto e o solvente, que vai dissolver, né? Se você coloca uma quantidade máxima de solvente possível, quer dizer que você vai ter muito solvente por uma quantidade pequena de soluto. Ela vai estar insaturada. Não é isso aqui, não é a quantidade máxima de solvente, é a quantidade mínima necessária, não é máxima. Letra D. O coeficiente de solubilidade é a quantidade de soluto necessária para saturar uma quantidade padrão de solvente. Essa quantidade padrão, a gente diz que é lá o 100 ml de água ou 100 gramas de água.
a uma determinada temperatura, certo? Porque depende da temperatura para saber o coeficiente de solubilidade. Então, a letra D. Questão 300, página 314, questão 4, olha. Me dá uma tabela e quer que eu determine a soma das questões corretas. Então, vamos aqui. Eu tenho aqui, ó, um soluto, que é o NaCl, é o sal de cozinha. E aqui eu tenho o NaOH, que é o hidróxido de sódio ou soda cáustica. E aí, conforme vai passando a temperatura, vai aumentando, a solubilidade de cada um deles vai mudando, né? Geralmente vai aumentando. Então, vamos lá. 01. Soluções são misturas homogêneas, certo? Uma mistura homogênea é uma solução. Então, a 01, correta. 02. Solução saturada é uma mistura heterogênea? Negativo. Uma mistura homogênea é uma solução saturada. Ela está saturada quando você já dissolveu o máximo de soluto possível, tá? Mas se você olha, ela vai ter só uma fase, então ela é homogênea. A 02 está errada. 04. O hidróxido de sódio é mais solúvel em água que o cloreto de sódio. É só você comparar as solubilidades conforme a temperatura. Ó, a 0 graus eu dissolvo mais mais NaOH do que NaCl. A 20 graus eu dissolvo muito mais NaOH do que NaCl. A 50 também. A 100 também. Então, o NaOH ele é muito mais solúvel, ele se dissolve com mais facilidade do que o cloreto de sódio. Então, ó, 04, certa. 08. Soluções concentradas são soluções saturadas. Você não tem um conceito para solução concentrada. Eu posso ter... A concentração, ela sempre depende de um parâmetro. Por exemplo, eu posso fazer um suco muito concentrado, um suco pouco concentrado. Mas eu tenho que ter os dois para poder eu comparar. Quem é que tem mais soluto? Quem é que tem menos soluto? Isso não tem a ver com solução saturada. Solução saturada é quando você adiciona o máximo de solvente possível que vai conseguir se dissolver. Agora, se isso vai ser muito concentrado ou pouco concentrado, não dá pra gente determinar, tá? 08 não entra. 16. Quando se separa o soluto do solvente, obtém-se substâncias diferentes daquelas que foram inicialmente misturadas. Negativo. Água e açúcar, água e açúcar. Peguei água, peguei açúcar e misturei. Se eu for separar, eu tenho que ter a água e o açúcar. As substâncias, depois que você separa, tem que ser as mesmas de quando você fez a mistura, tá? Não tem que ser substância diferente, não. Imagina, você tem água e açúcar, quando você tirar, você vai ter, sei lá, ácido e sal. Não existe isso. Absurda essa. 0,32. Adicionando-se 145 gramas de hidróxido de sódio a 100 gramas de água a 20 graus. Obtém-se um sistema bifásico. Não sei. Vamos olhar o coeficiente do NaOH. A 20 graus é isso aqui, né? 20 graus. O 20, ele só me serve para eu consultar a tabela. Qual é a solubilidade do NaOH? 109. Ou seja, eu só consigo dissolver, no máximo, 109 gramas de NaOH em 100 ml de água. Aí ele falou para mim que a 20 graus, em 100 gramas de água, lembra lá que 100 gramas de água ou 100 ml de água é a mesma coisa, tá? Ele adicionou 145. Vai dissolver tudo? Não vai, porque ele colocou 109, 109 é o máximo que ele consegue dissolver. Ele colocou 145. Então, realmente, o sistema vai ser bifásico. Eu vou ter uma parte que vai se dissolver, que vão ser 109, e o restante, para 45, ele vai permanecer no corpo de fundo. O sistema vai ser bifásico. Até aqui tá certo. Que, após ser aquecido a temperaturas acima de 50, apresentam-se monofásico. Ele está dizendo que se você pegar esse sistema bifásico e aquecer ele a 50 ou acima de 50, vai ser bifásico. Sim, porque olha só, a 50 graus, ele já dissolve os 145 gramas que foram adicionados. Então, daqui para lá,
aumentando a temperatura, ele vai dissolver acima de 145. Realmente o sistema vai ser monofásico, porque ele colocou 145. Então a 32 acerta. E aí, como resposta, ele quer as opções corretas, ó. 32 com 5, ou 1 com 4, vai dar 37. Questão 6, lá da 315, ó. Durante séculos, filósofos e alquimistas acreditaram que a matéria era constituída de 4 elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. E é isso aí mesmo. Olha, o começo da química, quem começou a estudar química não foram os químicos, foram os filósofos. Todas as disciplinas vêm da disciplina mãe, que é a filosofia. Os matemáticos vieram da filosofia, os físicos vieram da filosofia, os biólogos vieram da filosofia. Eram todos filósofos lá no início, tá? Depois que a gente foi separando por uma questão didática, mas a disciplina mãe nossa, de todas elas, é a filosofia. Então, ó, hoje, contudo, reconhecemos a existência de muito mais do que 4 elementos e alcançamos uma compreensão mais aprofundada sobre o que é, de fato, água, ar, terra e fogo. Então, vamos lá. Sobre esse assunto são feitas as afirmativas e ele quer as corretas, né? Então, vamos ver o que está certo. A água é uma substância simples. A gente tem substância simples e composta. Um exemplo de substância simples seria o gás ozônio. Por que é substância simples? Isso lá do primeiro ano. Substância simples é formada pelo mesmo elemento, O. É o mesmo elemento, então a substância é simples. A água é uma substância composta, porque ela é formada por elementos diferentes. Hidrogênio, oxigênio. Então aqui, ó, errou, tá errada. Já sei que a B e C não pode ser. O ar é uma solução. Tá certo. Solução é uma mistura homogênea. E o ar, ele é uma mistura de vários gases, né? A gente viu isso no conceito. A 2 tá certa. Aqui não dá para eliminar, né? A terra é uma mistura heterogênea. Certo. Se você olha lá um punhado de terra, você consegue ver cada cor que você enxerga, né? As cores diferentes na composição da terra são os minerais que são diferentes, os vários minérios que tem presentes. Então, a terra realmente é uma mistura heterogênea. O fogo é uma reação redox endotérmica. Tem 2 erros aqui. Não é uma reação redox, não é uma reação endotérmica. A gente, esse ano, a matéria de segundo ano, vai aprender o que é redox e o que é endotérmico. Endotérmico é porque absorve calor. O fogo, ele não é uma reação que absorve calor. Pelo contrário, ele vai liberar calor. E redox é quando tem transferências de elétrons. Mais à frente a gente vai ver isso, tá? Então a 4, ela tá errada. Então só pode ser letra D. Questão 9 da mesma página. Classificar em verdadeiro ou falso as afirmações. O ouro dos 8 quilates é uma solução. Certo. Olha só, a gente tem o ouro até 24 quilates. Por que é até 24 quilates? Eu tenho 6... mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Então, quando ele fala assim, 18 quilates, 6, 12, 18. O ouro 18 quilates é porque ele é 75% ouro. E os outros 25%, né, que é um quarto aqui, são outros metais, prata, cobre. Se ele falasse assim, o ouro 12 quilates, o que é o ouro 12 quilates? É esse daqui, ó. 12 quilates é porque ele é 50% ouro. É mais barato do que o 18 quilates. Ah, o ouro 6 quilates é porque ele só tem 25% de ouro. O restante são outros metais, tá? Então aqui é uma solução, sim, porque é uma mistura. Eu tenho o ouro em 75% e 25% de outro metal mais barato, né? Geralmente prata e cobre. Então aqui, V de vingança. 2. O ar atmosférico com poeira constitui uma mistura homogênea. Você tem o ar atmosférico. Aí você está olhando contra a luz, você vê lá aquelas partículas de poeira. Você não está vendo 2 fases? Você está vendo a fase do ar e a fase da poeira. Então isso não tem como ser homogêneo, né, anjo? Falso. É heterogêneo.
O granito é um exemplo de mistura heterogênea. Sim, é aquela pedra que quando você olha, tem várias cores, né, diferentes. É porque cada cor ali é um mineral diferente. Então, realmente, ela é heterogênea. Ele, né, que é o granito. O sangue constitui mistura homogênea. Cuidado com sangue, cuidado com leite, tá? Apesar de terem uma fase só, são misturas heterogêneas. Você olha no microscópio e você vê as fases. Então, sangue, leite, misturas heterogêneas. Então, aqui, falso. VF, 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 letra D. 4 da 317. Considere os sistemas a seguir. Então, no primeiro aqui, eu tenho água com etanol. O que é etanol? É álcool. Álcool etílico, álcool combustível, o álcool de bebidas alcoólicas, esse álcool em gel que a gente está usando com mais frequência para limpar as mãos, esse álcool 70 que a gente usa na limpeza, que se usa em hospital. Todos esses álcools, né, parece que são substâncias diferentes, mas todos são etanol, só que em diferentes concentrações, tá? Então, o etanol e a água. O etanol e a água, ele vai formar uma mistura heterogênea? Claro que não. Quando você compra o álcool 70, ele tem água ali. Você vê a diferença de fases? Não. Então, uma mistura homogênea. Letra A está errada. Na 2, eu tenho água. Aqui eu não tenho nem mistura, eu não tenho nem solução, porque a substância está sozinha, está pura. Então, ele fala substância composta e substância simples. A gente já viu que a água não é substância simples. Ela é composta porque é formada por elementos diferentes. Então, só sobra pra gente a letra D, mas vamos conferir. Água com gasolina. Água com gasolina vai ser um sistema heterogêneo, porque vai separar em duas fases, né? Igual água com óleo. Questão 6, lá do 318. O que eu quero com essa questão? Mostrar para vocês que a gente pode também apresentar o coeficiente de solubilidade ou a solubilidade em gráficos. Então, olha aqui, ó, no eixo de X eu tenho a temperatura que vai aumentando e no eixo de Y eu tenho a solubilidade ou o coeficiente de solubilidade. Tá aqui, ó, grama por 100 gramas de água ou 100 ml de água. E aí eu tenho diferentes sais, ó. É sal que ele fala? Sim, é sal. Eu tenho o sal A, o sal B, o sal C, e aí eu tenho as curvas de solubilidade. Cada substância se comporta de forma diferente na solubilidade conforme a temperatura, se você aumenta, tá? Então, por exemplo, o sal B, a solubilidade aumenta muito consideravelmente conforme você aumenta a temperatura. Agora, olha o sal C. Ele aumenta também a sua solubilidade, mas não aumenta tanto, não igual ao B, tá? O sal E também, ele aumenta, mas ele não ultrapassa, quer dizer, ele só ultrapassa o sal C aqui, ó, por cima de 100 graus, tá? Lá para 110 graus, aí que ele é mais solúvel. Então, cada substância tem sua solubilidade. Ele quer assim, ó, o comando da questão pede qual sal, indique o sal cuja solubilidade em água é menos afetada, aquela que menos vai ser afetada com o aumento da temperatura. Pode ser o sal B? De jeito nenhum. A solubilidade ele aumenta muito conforme aumenta a temperatura. Ele é muito influenciado pela temperatura. Então você tem que achar uma curva que não seja tão íngreme. Aqui, ó, vai ser o sal D, porque ele começa aqui, sua solubilidade é em torno de 35 a 0 graus. Então, ó, se eu tiver 100 ml de água a 0 graus, é em torno de 35 gramas do sal. Se eu tiver... Cadê ele? Aqui. Se eu tiver 110, a temperatura agora é 110, olha aqui ele nem chegou a 40 gramas. Então, ele é pouco influenciado pelo aumento da temperatura. Então, letra D, o sal D. Nem é letra, né? O sal D. Essas questões eu não achei no livro de vocês, então quero que vocês pausem o vídeo, tenta fazer, depois ver a correção, tá? Pra gente poder exercitar, porque eu vou cobrar assim no nosso ver. Então, olha aqui, eu dou uma tabela de solubilidade do sulfato de cálcio, que é esse camarada aqui. Então, ó, a 0 graus, 7,1, a 80, 18 gramas, a 100 graus, 19,3 gramas, sempre em 100 ml de água, tá? É a quantidade padrão para solubilidade. Letra A.
qual a quantidade de solvente necessária, ou seja, qual a quantidade de água que eu preciso a 60 graus para preparar uma solução saturada com 500 gramas de sulfato de potássio. Então vamos lá, primeira coisa que eu já falei, eu vou repetir. 60 graus, ele não entra na nossa conta. Ele só serve para eu chegar aqui na tabela e consultar a solubilidade. Ou seja, a 60 graus, qual é a solubilidade? 15,5. Ou seja, vou escrever isso, tá? A gente sempre vai resolver esses problemas com regra de 3. 15,5 gramas, nossa, 15,5 gramas de sulfato de potássio se dissolve em quanto de água? Em 100 ml. É a quantidade padrão. 100 ml de água, se essa água tiver 60 graus, tá? 500 gramas vai precisar de quanto de solvente? Então, eu vou montar uma regra de 3. 500 gramas vai entrar aqui embaixo, ó, da unidade de sulfato de potássio. 500 gramas do meu sal vai precisar de X ml de água para ser saturado. Quando eu escrevo a solubilidade, gente, eu sei que 100 de água dissolve 15,5, é o máximo. Essa quantidade de água não suporta mais que 15,5. Então, qual vai ser a quantidade de água para saturar 500 gramas? Regra de 3, eu multiplico cruzado, né? Vai ficar 500 vezes 100 dividido por 15,5. Isso vai me dar 3 alguma coisa. 500 vezes 100 dividido por 15,5. 3, 2, 5, 8. Então, 3.225,8 o quê? Aqui o X não está embaixo de ml, então aqui vai ser em ml. Então, eu preciso de 3.225 ml de água a 60 graus para dissolver 500 gramas desse sal, tá? Para saturar a solução. Questão B, mesma tabela. Qual a quantidade de solvente a 20 graus para preparar uma solução saturada com 220 gramas de sulfato de potássio? É a mesma história. 20 graus entra na minha conta? Não. 20 graus só serve para eu consultar a solubilidade. Eu sei que a 20 graus Celsius, 10 gramas desse soluto se dissolve em 100 ml de água, que é a quantidade padrão que eu tenho, né? 100 ml de água. 220 gramas de sulfato de potássio vai entrar em aonde? Embaixo de 10 ou embaixo de 100 ml? É unidade embaixo de unidade, sempre, né? Na regra de 3. Então, 220 gramas do sal precisa de X ml de água. Então, aí eu vou ter 220 vezes 100 dividido por 10. Cortei aqui, ó, esse 0. Só vou acrescentar uma casa, né? Vai ficar 2,200 ml. Porque aqui é ml, então o meu X tem que ser em ml também. Ou seja, eu preciso dessa quantidade de água a 20 graus para dissolver essa quantidade de sal, de soluto, né? Questão C. Em meio litro de água a 80 graus, foi adicionada 151 mosquitos. Sai. Em meio litro de água a 80 graus, foi adicionado 150 gramas de sulfato de potássio. Classificar o tipo de solução preparada. O que ele quer? Ele quer que você diga se a solução é insaturada, saturada, ou supersaturada, ou saturada com corpo de fundo. Então, vamos lá. 80 graus. Vai entrar na minha conta? Não. 80 graus só me serve para vir na tabela e olhar a solubilidade. Eu sei que 18 gramas... Vocês sempre começam esses exercícios assim, tá? Com regra de 3. Escreve o que você sabe. Olhando a tabela, 18 gramas do soluto se dissolve por completo em 100 ml de água, se essa água estiver a 80 graus.
Aí ele disse para mim que usou meio litro para dissolver 150. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto de água precisa para dissolver 150. Ou eu posso ver quanto de soluto se dissolve em meio litro. Acho que eu vou fazer assim, o contrário. Eu tenho X gramas que vai se dissolver em meio litro. Só que aqui eu não posso usar 0,5 litros, porque aqui está em ml. Então eu vou usar em litro. Então 0,5 litros vai me dar 500 ml. Percebe o seguinte, o que eu quero descobrir aqui é qual é o máximo de soluto que se dissolve em 500 ml. Ele falou para mim que colocou 150. Ok, mas eu não sei se vai dissolver tudo. Eu preciso descobrir se vai. Peguei a quantidade de água e vi aqui qual é o máximo de soluto que dissolve. Vamos fazer essa conta. Eu vou ter 18 vezes 500 dividido por 100. Vou cortar aqui esses dois zeros. 18 vezes 5 vai me dar 90. Nossa! Ou seja, 500 ml de água dissolve no máximo 90 gramas do sal. Ele colocou 150. Vai dissolver tudo? Claro que não, ó. Dos 150 que ele colocou, 90 se dissolve. E o restante? O restante não vai dissolver. Os outros 60 gramas, né, vai formar um corpo de fundo. Então, se eu tenho uma solução com corpo de fundo, a parte líquida ela vai estar saturada. E a parte sólida no fundo é o corpo de fundo. Então, qual é o tipo de solução que eu tenho? É solução saturada com corpo de fundo. Qualquer dúvida, gente, manda lá no Teams pra mim, tá? Beijinho!